Muito boa noite, sejam bem-vindos. Este é mais um especial Informação de Análise ao primeiro ano após as eleições autárquicas de 2013, naquele que é mesmo o último programa desta série que a ERT se dedicou não só a Tomar, mas também a todo o Médio Tejo, sem esquecer os municípios de Alvaiazer e da Golgã, que também temos por hábito acompanhar nos nossos espaços informativos. Nesta semana o destaque centrou-se no Executivo da Câmara Municipal de Tomar, nomeadamente nos vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, no caso de Bruno Graça, que esteve nos nossos estúdios nesta segunda-feira. Pedro Marques, pelos independentes, também já aqui marcou presença neste espaço, nesta quarta-feira, e agora, como já pôde ouvir, pela promoção temos em estúdio João Tenreiro, vereador eleito pelo Partido Social Democrata. Esta entrevista, para além de estar disponível nas frequências 98 e 92 FM, também pode ser acompanhada pelo site radioertz.pt com transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. A voz a ameaçar falhar. Vereador João Tenreiro, boa noite, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Começo pela questão que também coloquei a Pedro Marques e que já nos dará uma boa análise daquilo que foi este último mandato, este último ano de mandato, pelo menos na versão do Partido Social Democrata. Os tomarenses têm razões para se sentirem defraudados por aquilo que aconteceu nestes primeiros 12 meses? Bom, antes de mais quero agradecer à Rádio Hertz a oportunidade de dar a mim, ao Partido Social Democrata, de estar aqui hoje e de fazer o balanço deste ano de mandato de uma coligação PS-CDU que gera os destinos da Câmara Municipal de Tomar desde outubro do ano passado. Fazendo um balanço, o balanço que nós podemos fazer, genérico, eu poderei ser suspeito por eu dizer, porque como sabe, portanto, o Feliciano acompanha as reuniões de Câmara e tem visto a nossa grande oposição que temos feito a muitas ideias e muitos projetos que não passam disso, de projetos e de ideias desta governação PS-CDU. Agora, eu penso, e aliás até alguns municípios já o disseram em reuniões públicas de Câmara, que as pessoas se sentem defraudadas, obviamente, com esta política de esquerda, que muito prometeu em campanha eleitoral, que quase que prometeu o céu, quase que prometeu o mundo às pessoas, que resolvia problemas em 100 dias, que tudo era muito fácil de resolver, que o PSD teve 16 anos no poder e que nada fez e que eles em pouco tempo resolviam. E afinal chegamos e vemos que ao final de um ano o que aconteceu foi um conjunto de episódios, alguns caricatos e de natureza até cómica, do que esta governação PS-CDU tem dado ao Conselho. Nomeadamente, até o que se passa atualmente entre esta própria coligação, que a CDU vem agora dizer que não há nenhuma coligação, que há um acordo, para tentar se demarcar daquilo que é a política do PS, e que nós não sabemos se há coligação, se não há, onde tudo parece que cada um quer ter o seu pelouro e fazer, olha, eu faço melhor do que tu, e ninguém tem um plano para o Conselho de Tomar, ninguém tem um plano estratégico para o Conselho de Tomar. Temos os fundos comunitários do Portugal 2020 aí à porta. Tomar continua como capital do Médio Tejo, mas perdeu a influência do Médio Tejo, visto que a presidência está na Câmara Municipal de Abrantes e não de Tomar, como até então tínhamos a presidência ou a vice-presidência, enquanto o PSD era coligação. E houve um conjunto de fatores, desde que eu poderia enumerar, desde a promessa da abertura do mercado a 25 de Abril, que aí já não digo defraudar, aí foi ofender os tomarenses por completo. Ou seja, já vai mais longe, já não é defraudar, já poderá ser enganar, é isso? Sim, claramente. Há um engano, porque vejam uma coisa, quando eu visitei o mercado na altura das obras, dando o exemplo do mercado municipal, e há muitos... E já lá vamos também reforçar esse tema. Há muitos temas que nós podemos falar, e infelizmente eu não digo isto contente nem alegre, digo isto infelizmente porque não é o nosso Conselho de Tomar que está a perder credibilidade e está a perder a confiança até de investidores que começam a ver este episódio, os caricatos que vão acontecendo no Conselho. Mas, por exemplo, a questão do mercado. Eu lembro que na altura, em janeiro, fevereiro, fui visitar o mercado, na altura com a vereadora Luísa Oliveira, a convite do vereador Bruno Graça.
Eu não sou perito na matéria, mas perguntaram-me, na altura, os seus colegas jornalistas, se eu acreditava que o mercado estivesse concluído no dia 25 de abril. E eu disse que não, claramente que não me parecia que tivesse. Agora, todos nós sabemos que às vezes há impossíveis que são concretizados. Eu disse que não acreditava e que era muito difícil que assim acontecesse. Também o disse, na altura o vereador Bruno Graça ficava todo contente porque dizia que estava numa área muito maior, a construir numa área muito maior que aquela que o Executivo PSD estava a fazer. Bem, quando sou surpreendido só com 2 dias antes da reabertura do mercado, da suposta reabertura do mercado para 25 de Abril, é que a senhora Presidente vem dizer que de facto não é possível abrir o mercado naquele dia. E neste momento não sabemos quando é que o mercado vai reabrir ao público. Mas o que é que falhou aí para que essa data não fosse cumprida? Olha, o que falhou claramente foi por parte da senhora Presidente de Câmara o conjunto de políticas de estética e de propaganda que a senhora gosta de fazer e que esta governação gosta de fazer para tentar fazer esquecer muitas promessas que foi prometendo às pessoas. Portanto, e o que falhou claramente, aqui a senhora Presidente disse que falhou, que de facto houve um erro de cálculo. Mas se houve um erro de cálculo sobre a questão da reabertura do mercado, não era com 2 dias de antecedência que se dizia, era com muita antecedência. O facto de, e também se falou nisso, não haver muita mão de obra disponível, uma vez que também não havia dinheiro, estas justificações não são suficientes para justificar então essa reabertura falhada? Olha, não, eu penso que não, porque se houvesse de facto mão de obra insuficiente, na última reunião de Câmara, como esteve, não sei se esteve presente, mas esteve presente António Feliciano, houve uma proposta para a abertura de procedimento concursal, onde apenas do rol de funcionários que a Câmara quer admitir estão 4 técnicos superiores e apenas um assistente operacional. Ou seja, as necessidades da Câmara, pelos vistos, como a senhora Presidente diz e se queixa, diz que tem uma pirâmide invertida. Ou seja, que tem mais técnicos superiores do que assistentes operacionais. E não foi isto que se viu nesta proposta que foi à Câmara, onde tem uma abertura muito maior para técnicos superiores. E vamos ver para quem são e para aquilo que servem. Porque, de facto, uma Câmara sem necessidade tem meios para recorrer. Ou seja, tem formas que pode recorrer a mão de obra que não seja especializada, portanto, assistentes operacionais, que pudessem, então, concluir o mercado. Mas, volto a repetir, não era com 2 dias de antecedência. Quando havia até pessoas já à porta do mercado, algumas que nem sabiam, à espera de ir ao mercado municipal. Não é com este tipo de política que nós queremos viver em Tomar. Daí, quando agora foi à reunião de Câmara a proposta para uma autorização de despesa de mais de 250 mil euros. Como é que entende esse pedido de autorização, uma vez que já se sabia que a área iria ser maior, essa área de intervenção, como é que se explica que só agora é que este Exatamente. pedido Foi isso na dúvida que daí nós temos votado. Nós votámos a favor, como é lógico, porque queremos a reabertura do mercado. Mas na declaração de voto do PSD é isso mesmo que nós achamos estranho, que a fundamentação para pedir mais de 250 mil euros para fazer as obras no mercado seja pelo facto de ser numa área maior, quando o vereador Bruno Graça, sempre contente, se rejubilava, dizendo que estava a fazer uma construção numa área maior. Ora, se estava a fazer numa área maior, já sabia, já à partida deveria saber que os custos iam ser superiores àqueles que estavam estimados. E deveria saber à partida, ou pelo menos dizer, que quando eu questionei se o mercado de facto iria abrir no dia 25 de Abril, o senhor dizia, mas a senhora Presidente da Câmara promete-me que sim. Se o mesmo agora se queixa, que não tem mão de obra, que apenas tem e que às vezes chamam para outro tipo de serviços, então o mesmo devia ter dito à senhora Presidente de Câmara, olha, tenha lá calma, pera lá, não faça promessas que são impossíveis, porque o 25 de Abril de facto não vai ser concretizado. Mas houve mais, outro episódio do mercado. Houve aquele comunicado do PS, que é o próprio PS que vem exigir que o mercado fique concluído até final do ano. E depois há outra conclusão, que agora questionamos nós, quando é que o mercado, para quando prevê, que não queremos uma data, como é lógico, para quando prevê a conclusão do mercado, e a resposta fica no vazio. Não sabemos. Mas este é um exemplo. Há vários exemplos. Olha, desde a nomeação do chefe de gabinete, com os superpoderes que tem, onde nunca se viu, portanto, que dá a entender que é ele que manda na Câmara Municipal de Tomar. O chefe de gabinete da Câmara, que por acaso é companheiro da senhora Presidente. Esperava, e já que fala no chefe de gabinete, esperava que o Luís Ferreira já tivesse abdicado da presença na Assembleia Municipal, ou considera que eticamente esta situação poderá ser aceitável? Quanto a mim não é.
E temos o caso do entroncamento, onde um deputado municipal tomou posse, foi nomeado chefe de gabinete do Presidente de Câmara e eticamente julgou e entendeu que deveria renunciar ao mandato enquanto deputado municipal. E veja, isto não é caso virgem. Porque em Tomar, no PSD, já aconteceu um caso semelhante no tempo da governação do PSD, quando era presidente o António Paiva. Temos o caso de Casimiro Serra, que era secretário do vereador Ivo Santos, foi eleito para a Assembleia Municipal e o mesmo entendeu, por natureza própria, portanto, por uma questão ética, que deveria renunciar ao mandato, uma vez que estava a trabalhar na Câmara Municipal, na qualidade de secretário de um vereador. Agora, na Câmara temos 3 situações destas atuais. Temos o chefe de gabinete no órgão fiscalizador, temos o adjunto, a senhora Presidente, no órgão fiscalizador e que, por acaso, é o líder de bancada do PS, e temos um Presidente de Junta que é secretário da variação e, ao mesmo tempo, faz parte da Assembleia Municipal. Veja, quem tomaram é só um caso, são 3 casos que nós temos, concretos, onde temos 3 deputados municipais que se estão a vigiar eles próprios. Ora, é o seguinte, a lei não é clara sobre isso e diz que pode, mas eticamente a pessoa deve ter à partida saber que não poderá estar ali a vigiar-se ela própria, quando tem também ela já um conhecimento muito mais aprofundado sobre os dossiês do que muitas vezes até nós, vereadores da oposição. Eu muitas vezes estou na Assembleia Municipal e vejo o chefe de gabinete a falar, e o mesmo está claramente a falar em nome do Executivo, em nome da senhora Presidente da Câmara. Quando a mesma muitas vezes não consegue explicar ou dar a entender os pontos da situação, o senhor chefe de gabinete pede a palavra e ele explica. Portanto, é isto que está a acontecer, este caricato. Ora bem, e isto deve-se evitar. Deve-se evitar para não haver comentários, para não haver especulações, para não haver qualquer tipo de qualquer comentário interno que se possa fazer e algum desconforto. Estas situações devem ser evitadas. Portanto, legalmente é possível? É possível, mas pergunta-me, eticamente é correto? Não, claramente que não é. Vereador João Terreiro, ainda na recente reunião de Câmara, sublinhou, e acredito que mais por uma vez, pelo menos se a memória não me atraiçoa, que o Partido Socialista, neste caso o Presidente Anabela Freitas, não quer trabalhar com o PSD, não tem querido trabalhar com o PSD. Por que é que isso acontece? Está aqui em causa algum fosso mesmo em termos de ideologia partidária ou não? Não, olha, e isso de facto, a senhora Presidente diz que não quer trabalhar com o PSD porque foi o que disse em campanha eleitoral e prometeu a quem votou no PS que não queria trabalhar com o PSD. Então como é que entendeu aquela questão relacionada com o Instituto de Emprego e Formação Profissional? Houve ali alguma ironia? Olha, é assim, aquela questão, eu perguntei à senhora Presidente, então, claramente, como ouviu-se, se ela então afinal queria trabalhar connosco ou não, porque de facto está a cumprir a promessa, essa promessa que cumpre claramente, e aplaudo a senhora Presidente de não querer trabalhar com o PSD, porque isso está a cumprir. Agora, a questão do IFP, eu para lhe dizer, eu não senti se era ironia, se era mesmo um favor que a senhora estava a pedir, nem sei porquê que a senhora Presidente me estava a pedir esse favor, a mim. Portanto, porque eu não trabalho no centro de emprego, eu não sou técnico de emprego como a senhora Presidente é, portanto, e trabalhou e foi diretora do centro de emprego, não sei porque é que ela me estava a pedir esse favor a mim, na qualidade de vereadora do PSD, a ajudar nessa questão do centro de emprego. Agora, o que eu lhe pedi à senhora Presidente, e fiz um requerimento, nós, vereadores do PSD, foi que então que nos dê cópia de todo o processo de candidatura que a Câmara apresentou junto ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para recrutamento de pessoal, de assistentes operacionais, para eu ver de facto o que é que estava a passar. Porque acho muito estranho, sinceramente, acho muito estranho que o Centro de Emprego até agora não tenha dado a resposta. Porque ou o pedido foi mal feito, ou se calhar o pedido não foi para constituir as tais brigadas de limpeza que a senhora Presidente disse que prometeu que fazia e que até 1 ano nada. E nós vemos as ruas completamente sujas, vemos os passeios cheios de ervas, vemos uma cidade completamente desmazelada. Ou seja, volto-me a perguntar, estão defraudados? Eu não fui eleitor da senhora Presidente, mas calculo que alguns eleitores que foram da senhora Presidente, ou aqueles que optaram pela abstenção, ou aqueles que votaram em branco ou que votaram nulo, sinal de protesto, neste momento se calhar estão arrependidos de terem permitido que o Executivo PS, coligado ou em acordo, não sei, com a CDU, neste momento esteja a liderar os destinos da Câmara Municipal de Tomar. Enquanto vereador, legitimamente eleito pelo Partido Social Democrata, até esta altura tem tido o melhor acesso, o acesso que desejava a toda a informação sobre o presente e o futuro desta gestão autárquica? Não, olha, a quantidade de requerimentos que nós temos feitos
que foram vários, e o Feliciano acompanha as reuniões de Câmara, e aliás, damos conhecimento à comunicação social dos requerimentos. Se nos responderam a 4 ou 5, foi muito. Foi muito. Estamos à espera, olha, e por exemplo, ainda bem que fala, um requerimento do dia 6 de janeiro de 2014, onde nós pedimos um esclarecimento e uma interpelação. Lembra-se, com certeza, que numa reunião de 25 de novembro de 2013, porque este Executivo, quando chegou ao poder, tentou dar uma imagem e conseguiu, claramente, tentar dar uma imagem de mudança. E o que é que mudou? Foi a maquilhagem. Portanto, a maquilhagem mudou claramente para dizer que eram diferentes. Portanto, e lembro-me numa reunião que foi apresentado em PowerPoint um projeto pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, no dia 25 de novembro de 2013, onde diz onde apresentou o projeto Iniciativa Tomar 2020. E na altura o mesmo disse que, entre o período 2014 e 2020, na Estratégia Regional de Desenvolvimento Económico, muito bem. E ele na altura anunciou que se tratava de uma articulação entre o IPT, portanto, e a Câmara, e que queria destinar, já no final de 2013, portanto, já há um ano, em fazer a instalação de uma incubação e aceleração de empresas. Onde é que ela está, essa aceleração e incubação de empresas? Eu não a vejo. E foi prometida para final de 2013. Estamos em final de 2014 e nós questionamos a coligação PS-CDU que diligências concretas foram realizadas no sentido de instalar essa mesma incubadora e aceleração de empresas. Portanto, este requerimento é de 6 de janeiro. E o que foi apresentado para se obter esse financiamento e quase os contratos de crédito firmados. Portanto, até agora não obtivemos resposta. Veja, isto também é uma falta de respeito perante a oposição. É uma clara falta de respeito pelo segundo maior partido mais votado, pelo líder da oposição. Nós apresentamos um requerimento para saber e é legítimo, não somos nós, são os nossos eleitores, são os munícipes, são os cidadãos, porque querem saber e é legítimo que devem, porque exercemos cargos públicos e quem lá está é pago pelo Estado para exercer cargos públicos e fazer o melhor em prol do coletivo e em prol dos cidadãos. E até agora não obtivemos resposta. E como este temos muitas respostas que estão por ser dadas. Portanto, aqui há uma grande dificuldade, clara, muito grande, de dar aos vereadores do PSD o que é que está a passar. E não é por acaso. Que Tomar passa do índice de transparência do lugar 31 para o lugar 89. É por questões como estas. E muito outras, mas este é um exemplo do porque é que o índice de transparência desceu bastante em Tomar. Mas temos o prazo de pagamento a fornecedores. Sabe quanto é que desceu o prazo de pagamento? Quanto subiu, aliás? Neste momento, a Câmara Municipal, o prazo de pagamento aos fornecedores, se a memória não me falha, e daí haver esta clara agenda de mudança que mudou, claro que mudou. Olha, no dia 31 de 12 de 2012, na tal governação PSD que tanto é criticada, o prazo de pagamento era em 153 dias. E isto são dados que estão disponíveis pela Legal. Portanto, não é o PSD que inventa. É a própria Legal que emite estes dados. Em 2013, 31 de 12 de 2013, 363 dias. Portanto, já temos aqui um aumento para mais do dobro. Em 31 de março de 2014, 490 dias. E neste momento, em 30 de junho de 2014, já ia em 426 dias. Portanto, veja, estamos aqui a ver o que é esta agenda de mudança que este Partido Socialista tanto apregoa. O Partido Socialista tem justificado estas dificuldades financeiras com problemas que vêm do passado. É com problemas que vêm do passado. Os tais 3,8 milhões, lembra-se, que diziam que estavam debaixo do tapete e que afinal foi a verificar que afinal é mentira, estava inscrita. Portanto, que lá está. Estava eu numa reunião de Câmara, pronto para começar, quando a Sra. Presidente disse que tinham descoberto 3,8 milhões de dívida que não estava registada em sistema informático e que não sabiam como é que haviam de fazer. E depois, afinal, veio-se a verificar que era mentira, que essa dívida está registada, fazia parte do passivo. Até o vereador Bruno Graça teve o descaramento de dizer que era dívidas para debaixo do tapete, que foi dívida escondida. Há afirmações que nós não podemos ter. Enquanto titulares de órgãos públicos, temos de ter o cuidado de como dizemos e a forma onde e a forma como dizemos. Uma afirmação daquelas era muito grave. Claramente que era grave, 3,8 milhões escondidos. Eu pensei assim, 3,8, eu achei estranho, sinceramente achei estranho, porque se houvesse uma dívida tão grande, os fornecedores, obviamente que estavam à porta da Câmara todos a reclamar e a exigir esse financiamento, esse pagamento. Quando se foi a ver que era dívida que estava registada, poderia não estar registada na rúbrica que a Sra. Presidente entendia como correta e que depois na retificação orçamental o fez.
Agora, havia dizer que era dívida escondida para debaixo do tapete, são acusações muito graves. Portanto, isto foi para justificar o quê? Mais um aspecto da agenda de mudança. O final das estátuas vivas, que terminam em Tomar, que era já um evento de sucesso que nós tínhamos, que durante 2 anos trouxe milhares de pessoas a Tomar, que neste momento, de facto, este ano já não ia ter a comparticipação de fundos comunitários, mas ia ter a possibilidade já, porque era já uma festa amplamente divulgada, e era uma festa que se pagava já por ela própria. E neste momento terminámos com ela. Portanto, e neste momento, menos um evento para Tomar, menos pessoas para Tomar, quem perde com isto são os comerciantes, são as pessoas. Portanto, é todo um conjunto de situações que nos parece dar a entender que este balanço, obviamente, é completamente negativo. Vereador João Terreiro, já aqui tem falado sobre algumas das promessas que foram feitas em campanha eleitoral. Exceção feita a essas, então, que já nomeou, haverá mais algumas que esperava que, nesta altura, já pudessem estar concretizadas. Ainda há pouco falou nessa questão, na tão falada questão do prazo dos 100 dias para o dossiê Flecheiro. Sim. Este era um assunto que piamente acreditava que já pudesse estar resolvido um ano depois? Olha, é assim, a questão do Flecheiro, quem lesse o programa do PS, durante a campanha eleitoral, podíamos ver que podia ser concretizável, mas só se houvesse circunstâncias completamente extraordinárias. É que se conseguiria resolver o problema do Flecheiro em 100 dias, quanto mais num ano. Portanto, um problema que se arrasta, portanto, há décadas. Portanto, é assim. Mas o que é certo é que os eleitores votaram, portanto, e o PS não pode dizer que não sabe da situação financeira, porque o PS teve 2 anos no poder coligado com o PSD. E sabia da situação financeira da Câmara Municipal. Portanto, e sabia da situação do Flecheiro. E os próprios membros do Partido Socialista, nomeadamente o atual chefe de gabinete, que na altura era vereador do PS, exigia na altura uma intervenção no Flecheiro de forma deslocada, portanto, que fosse organizada. E o que é certo é que nada disso foi feito. Relativamente aos 100 dias, de facto, a questão foi pertinente. Porque na campanha eleitoral foi dito por parte da senhora candidata do Partido Socialista, hoje Presidente de Câmara, Anabela Freitas, que queria fazer um plano de intervenção habitacional e social no Concelho de Tomar. Portanto, em 100 dias que apresentava, disse, quando eu tomar posse, em 100 dias apresento um plano de intervenção habitacional e social no Concelho de Tomar. E até agora não temos nenhum plano. Temos, de facto, um orçamento que aposta na área social, 30% da despesa vai para a área social, mas não temos nenhum plano nesta área. O que é o mesmo por dizer, aprovar 30% para uma coisa que não existe é apostar em nada, é enganar as pessoas, num orçamento que aumenta a despesa corrente significativamente da Câmara e diminui as despesas de capital. Ou seja, a partir de agora vamos ter um orçamento, uma política de Câmara, onde o investimento vai diminuir em Tomar e as despesas correntes, as despesas com funcionamento da Câmara vão subir para cerca de 65% do montante do orçamento. E não contamos com os trabalhadores que eram dos jardins e das limpezas, que transitaram para os SEMAS, porque senão ainda tínhamos uma despesa corrente muito maior. E veja, que futuro é que poderá ter uma habitação social em Tomar, ou uma intervenção social, se não há investimento? Se não houver investimento, não podemos fazer mais nada. Portanto, é isto que eu digo, que nós, claramente, esta ausência de plano, e digo isto infelizmente, e digo triste, esta ausência de plano, este orçamento da forma como foi apresentado, não estamos a começar pelo melhor caminho. Esta forma como a CDU está a lidar com esta coligação, que ora diz que está coligada, ora diz que não está, que não percebemos, onde na votação do Orçamento de Estado deu a ideia, o vereador Bruno Graça, deu a ideia clara que não concordava com este orçamento, e disse claramente que a elaboração do mesmo não concordava, mas deu a entender, bem como via as rúbricas dos pelouros dele, portanto, apetrechadas, como tal, ia votar a favor. Já o questiono sobre as palavras que Bruno Graça também aqui proferiu na ERTE na última segunda-feira. Permita-me insistir nesta questão do Flecheiro. Precisamente também aqui na ERTE, a Presidente Anabela Freitas falou nesse objetivo, que passa pela construção de um parque nómada. Depois, publicamente, ficou a saber-se que esta informação ainda não era do conhecimento de toda a variação, e acredito que também não saiba para onde é que está projetada a edificação
deste parque compreende este segredo em torno deste assunto? Eu pergunto, e será que está mesmo projetado? É que a minha pergunta neste momento é que será mesmo que está projetado algum parque nómada? Será que está mesmo idealizado? Será que está mesmo algum terreno, algum espaço? Houve a garantia que se houvesse dinheiro em 2015 esta construção iria Claro, começar. se houvesse dinheiro, ouça, essa questão, se eu tivesse dinheiro, é muito fácil, não é? Isso toda a gente faz. Isto faz lembrar aquele ditado: com as calças do meu pai também eu sou um homem, não é? Portanto, aqui se houvesse dinheiro, está resolvido. Claramente, quer dizer, mas nós temos que saber com que linhas é que nos cozemos. Quando vamos a jogo, temos que saber quais são os jogadores que temos. Não podemos vir para a rádio, no caso na Rádio Hertz, dar uma entrevista para tentar prolongar, porque todas as pessoas já andavam a questionar onde é que está o flecheiro, porque nunca mais está resolvido em 100 dias. E os cidadãos e os habitantes de Mar, todos perguntavam, e com razão, então estão famosos 100 dias para resolver o problema do flecheiro, onde é que isto está? Portanto, e depois vamos aqui encontrar uma solução, quer dizer que vamos construir um parque nómada para 2015. Portanto, este problema para já, para a governação PS, está resolvido. Porque até 2015 ninguém lhe vai perguntar a questão do flecheiro. Porque vão construir um parque nómada. Vamos chegar a 2015 e vamos ver. Eu já tive a oportunidade de o dizer. Por parte do PSD, tem todo o apoio no sentido de resolver a questão do flecheiro e construir o parque nómada. E acreditamos, sinceramente, que se faça. Portanto, porque é questão de Tomar e é um problema muito grande que temos em Tomar, que é o problema do flecheiro. Agora, não podemos brincar com a situação do flecheiro. Não podemos vir para uma entrevista na rádio sem comunicar ao Executivo que o problema se resolve com um parque nómada e depois, numa reunião de Câmara onde se aprova o orçamento, nada é dito sobre o parque nómada nas grandes opções do plano, não é referido, e a Sra. Presidente ainda mais diz, pode não se chamar parque nómada, pode ter outro nome. As dúvidas cada vez começam a ser maiores. Vamos esperar pelo desenvolvimento. Olha, se for com a incubadora de empresas que foi prometida, que estaria pronta no final de 2013, e que neste momento estamos em final de 2014 e nenhuma incubadora de empresas temos em Tomar, espero bem sinceramente que o mesmo não aconteça com o Parque Nómada. Vamos ver, vamos esperar. Se o PSD estivesse à frente da Câmara para o flecheiro, qual é que seria nesta altura a solução, sabendo-se da atualidade pela qual passa a autarquia? Olha, o PSD, relativamente ao flecheiro, vê a questão do flecheiro como, aliás, resolve a questão do flecheiro de uma forma completamente diferente, de uma forma mais discreta, que é assim que tem que ser resolvido. Não se pode resolver o problema do flecheiro de uma forma propagandística, de resolver, dizer às pessoas que é um parque nómada, de resolver que se constrói, que em 100 dias se faz um plano habitacional, e tentava resolvê-lo com todos os intervenientes, quer os habitantes da zona do flecheiro, quer o Ministério do Emprego e da Segurança Social, que terá que ter um papel muito importante neste setor, teria que encontrar soluções, mas que são soluções a médio e longo prazo para resolver. Portanto, porquê? Porque nós sabemos que neste momento o país tem uma situação financeira débil, as câmaras também a têm, e sabemos que é uma situação muito difícil de resolver e que tem de ser resolvida, portanto, com muita calma e com muita ponderação. O mandato não chega? Provavelmente o mandato não chega. Provavelmente o mandato, um mandato de 4 anos, poderá ser... ouça, é assim, primeiro que tudo e qualquer questão, terá que ser feita uma avaliação. Portanto, que é o que não foi feito. Uma avaliação concreta. Um levantamento, uma monitorização. E depois, a partir daí, avançar para várias soluções. Não só uma, são várias soluções. Discutir essas soluções com as várias pessoas da sociedade civil, de Tomar, e também com as distâncias a nível nacional. Porque começa já a ser um problema nacional, também a questão do flecheiro. E também a Câmara pode também dizer que não tem capacidade por si só de resolver. Precisa da ajuda do Governo Central para resolver a questão do flecheiro. Portanto, é todo um conjunto de situações que têm que ser analisadas concretamente para que aquelas pessoas que lá estão possam viver de uma forma digna. E digo a questão do flecheiro e digo de outras habitações sociais. Porque quando falamos do flecheiro, há muitas pessoas em Tomar que não habitam no flecheiro, que também habitam em situações, habitam em casas de forma degradante, portanto, que não têm dinheiro, muitas delas, para comer, portanto, e vivem de uma forma sem luz, sem água, e esse levantamento tem que ser feito tudo a nível geral, não só o flecheiro, mas também a questão também destas pessoas que não habitam
no Flecheira, mas que vivem de uma forma muito, muito precária. Pronto, e aí claramente terá que ser feito esse plano, mas não é um plano que se faz em 100 dias, como foi prometido, claro que não é. Portanto, é um plano que tem que ser feito ao pormenor, depois de ouvir muitas pessoas, muitos intervenientes, e então avançar concretamente com um projeto que possa resolver a questão da habitação social em Tomar. Vereador João Terreiro, passo para outro assunto, um tema que também tem marcado a atualidade nestes últimos 12 meses. Aliás, o Partido Social Democrata tem feito questão de, quando em vez, chamar a atenção para aquilo que é catalogado como uma injustiça que se fez aos anteriores chefes de divisão. Pergunto-lhe se este dossiê, se isto que está aqui em causa, será alguma perseguição política? Ouça, isso eu não posso afirmar. Eu espero bem que não seja, porque o 25 de Abril já foi há 40 anos. E as perseguições políticas, supostamente no 25 de Abril conquistámos a liberdade, e eu espero bem que não seja uma perseguição política. Agora, que há fatores que podem levar a crer que sim, há. Veja, é curioso quando uma das primeiras medidas, logo de imediato, que este Executivo faz, que esta governação, porque eu faço parte do Executivo, que esta governação PS-CDU faz, é colocar 4 chefes de divisão, portanto, acabar com a Comissão de Serviços sem fundamentação, qualquer nenhuma, portanto, apenas com fundamentação de direito, sem haver algo concreto, no sentido de dizer, olha, por causa disto, aquilo e aquilo outro, o senhor deixa de ser chefe de divisão ou diretor de departamento. Faz só uma questão no sentido de dizer, olha, a partir de hoje deixa de ser. Mas não diz porquê. E colocam que, por acaso, um deles é militante do PSD, por acaso, um deles foi deputado municipal do PSD. Portanto, há estas duas coincidências. Os outros dois não têm ligação nenhuma com o Partido Social Democrata. Mas 2 destes dirigentes têm ligações com o Partido Social Democrata. Portanto, eu vou esperar que não seja. Agora, também estamos à espera do requerimento que nós requeremos, porquê e por que motivo foi feito essa cessação da Comissão de Serviços. Porque até agora ainda não sabemos. Portanto, o que é certo é que os mesmos estão instalados dentro do gabinete dos 4, portanto, sem fazer qualquer tipo de trabalho compatível com as suas funções, que são trabalhadores que têm anos de Câmara Municipal de Tomar, têm uma experiência muito grande, têm uma sapiência e uma sabedoria que era saudável para a Câmara Municipal de Tomar, e que estão neste momento metidos dentro de um gabinete que isto é completamente defraudar as expectativas de um trabalhador, que é violar o dever de ocupação efetiva de um posto de trabalho. Portanto, e quando uma entidade pública faz isto, nós denunciamos esta situação, e pelo facto de serem, e podiam ser estes 4 como podiam ser outros, não é questão de serem estes 4 trabalhadores, estes 4 ou outros trabalhadores, nós denunciamos esta situação que não nos parece correta. E é uma situação que continua, portanto, que era por 1 ano, agora foi prorrogada por mais 6 meses. Portanto, e o que vemos claramente é que eles estão colocados numa prateleira, a quem alguns já chamam unidade de queimados. Porquê? Porque podem ser incómodos para quem está no poder. Portanto, e às vezes, quando alguém pode ser incómodo a quem está no poder, que quer decidir da forma como quer, portanto, e volta a falar, nomeadamente, os superpoderes do chefe de gabinete, que quase que tem os poderes de um presidente de Câmara. Quando alguém possa ser incómodo para alguém, porque se calhar tem mais experiência e sabe mais, eu espero que não seja esse o motivo de terem colocado estas 4 pessoas dentro de um gabinete. O PSD, a propósito da forma como este processo foi conduzido, ainda pondera recorrer a outras instâncias para tentar aqui avaliar se haverá alguma ilegalidade? Não, olha, o PSD, onde esta questão aqui, que o PSD, portanto, já fez o requerimento e está, obviamente, à espera da resposta, que não será dada, mas aqui concretamente compete aos próprios trabalhadores, não é? Portanto, e penso que um deles se fez valer dos seus direitos laborais, no sentido de avançarem com a responsabilização por parte do Executivo pelo aquilo que é feito. Agora, há uma coisa que é certa, é a nomeação do atual chefe de divisão, que nós já alertámos e denunciámos que é ilegal, e que ainda hoje estamos à espera de um parecer ou de uma resposta por parte da Sra. Presidente de Câmara. Portanto, que esse sim, portanto, é um militante do Partido Socialista, que foi nomeado de uma forma ilegal, porque não podia ser nomeado, está há mais de 3 meses em regime de substituição na Câmara Municipal de Tomar, portanto, e como tal, nós continuamos à espera de ver clarificada esta situação. Mas porquê é que não clarificam? Porquê é que não tornam transparente esta questão? Se nos tornassem transparentes, as pessoas deixavam de fazer comentários como fazem, porque tudo tem que ser transparente. E uma casa
que governa o Conselho de tomar tem que ser transparente para os cidadãos, porque gera dinheiros públicos, e isso todas as pessoas precisam de saber. Portanto, isto é um conjunto de situações que podíamos estar aqui hoje a noite toda a falar, infelizmente, de situações que vêm manchar este mandato de um ano. O Partido Socialista tem usado o passado para dar conta de algumas situações que nos dias de hoje, e porque publicamente ainda não foi dada qualquer certeza, são menos claras. Já aqui então sublinhamos uma delas que marcou este ano, que foi esse caso das faturas eventualmente escondidas debaixo de um tapete. Chama agora à equação mais duas situações que o Partido Socialista refere que poderia e que podem trazer consequências às contas do município. Uma dessas situações tem a ver aqui com o complexo da Levada e esta obrigatoriedade na construção de uma nova ponte. Outro tem a ver com as obras na escola Dom Nuno Álvares Pereira, que, e aqui ainda não se sabe, poderá resultar numa punição financeira, chame-lhe assim, para a autarquia. Haverá aqui mesmo responsabilidades a sacar ao passado ou não? Olha, é assim, relativamente à escola, de facto, o Partido Socialista veio denunciar que poderia haver eventuais irregularidades relativamente àquela questão. Como disse, não sei, desconheço. Portanto, as instâncias próprias irão investigar e averiguar se o que foi feito foi correto ou não foi correto. Portanto, e daí, só a partir daí é que podemos tirar as consequências próprias. Relativamente à questão da levada, essa questão da levada, relativamente à ponte, a questão que parece-me um bocado falaciosa quando a senhora Presidente diz que tem que fazer a ponte porque senão perde os fundos comunitários. Essa questão é falsa. Ou seja, a senhora Presidente perderia os fundos comunitários relativamente à ponte e não concretamente sobre todo o projeto que está envolvido. Portanto, se foi decidido fazer a ponte, foi porque foi a mesma governação PS-CDU a quis fazer. Portanto, não vamos às vezes tentar inventar argumentos para tentar fazer desculpas de que não estamos a fazer aquilo que prometemos porque a situação é má. Porque, como disse, o PS esteve 2 anos no poder e conhece a realidade da Câmara. Conhece, porque trabalhou com o PSD durante 2 anos, numa coligação que eu, enquanto vice-presidente do PSD, critiquei, e que não era a minha coligação, e sempre disse que não era, podia trazer consequências graves para o Partido para o PSD, e trouxe, e veio-se infelizmente a verificar que trouxe. Portanto, e agora vêm os mesmos caricatamente vir culpar uma gestão que é a gestão deles. Portanto, isto é que me deixa um bocado a rir, a rir, não sei se é a rir, se é a chorar. Outro dos assuntos que marcou, mas esta semana, precisamente na última terça-feira, houve conhecimento público de que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria tinha dado razão a uma ação colocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, e a Câmara poderá ser punida ou poderá ter que devolver dinheiro aos ditos trabalhadores, um número considerável. O PS já aqui reagiu a esta decisão e recordou que na altura foi o único partido em dezembro de 2010 que não votou pela revogação daquilo que tinha sido deliberado em março do mesmo ano. E acusou o PSD de, na altura, ter decidido contra os trabalhadores. Merece algum comentário a esta situação? Sim, é o seguinte, eu já recebi a sentença por e-mail, deram-me a conhecer, estava na expectativa de ouvir a conferência de imprensa agendada pela senhora Presidente de Câmara, que foi cancelada, que era para saber de facto o que é que estava a passar, porque é um assunto que eu desconhecia. Tinha conhecimento que havia um processo em tribunal, mas não tinha, quanto ao mérito da questão, não tinha conhecimento. E, peço desculpa, e gostava de ver a sentença para que pudesse analisar. Daquilo que eu li, parece-me que é uma questão formal, ou seja, o PS vem aqui alegar que votou contra porque era pôr em causa os trabalhadores. Aqui a questão não me parece, daquilo que eu li, atenção, eu li numa forma diagonal a sentença, ainda vou aprofundar ainda mais, daquilo que eu li parece-me que houve foi uma preterição da audiência prévia. Portanto, não é uma questão de mérito, se os mesmos deviam ter sido promovidos ou não, ou despromovidos, ou a situação concreta. Ou seja, os mesmos deviam ter sido dado o prazo de 10 dias para que os mesmos se pronunciassem sobre a decisão da Câmara. E como não o deram, então aquela deliberação é nula. Porquê? Porque omite um requisito essencial, que é o requisito da audiência prévia. Qualquer interessado tem que ter 10 dias para poder responder. Portanto, o PS, quando vem afirmar que é uma questão de defesa dos trabalhadores, é falsa. Não é isso. Portanto, não era a questão se os mesmos deviam ser promovidos ou não que está aqui em discussão. É a questão formal da preterição da audiência prévia. O que, aliás, a senhora Presidente de Câmara
nem tão pouco deu essa audiência prévia aos trabalhadores que o PS agora tanto diz que defende, aos trabalhadores que despromoveu e que fez cessar a Comissão de Serviço. Ou seja, quando revogou a Comissão de Serviço àqueles 4 dirigentes da Câmara Municipal de Tomar, que neste momento estão num gabinete, ou seja, na prateleira da Câmara, a Sra. Presidente também não deu esses 10 dias de audiência prévia. Portanto, também está cometida e ferida de irregularidade e de legalidade. Agora, sobre isto, portanto, haverá obviamente possibilidade de recurso, os tribunais de recurso existem para isso mesmo, para poder analisar. A jurisprudência, a doutrina sobre o direito é muito vaga. E portanto, a Câmara deverá fazê-lo? Ouça, eu não sou eu que estou a gerir os destinos da Câmara. Como disse, não analisei em concreto a sentença. Mas se entender que o deve fazer, porque se sente prejudicada, tem um advogado síndico, que obviamente que lhe dará, e o gabinete jurídico, que lhe dará o parecer se o deve fazer ou não. E se entender, portanto, acho que sim, que nesse sentido deverá fazê-lo. Esse recurso não seria contra os trabalhadores, como é óbvio. Esse recurso seria a favor da Câmara Municipal de Tomar, não contra os trabalhadores, porque é normal. Ouça, um trabalhador pode pensar que tem direito e tem esse direito e pode tê-lo, mas pensar que o tem porque faz uma interpretação da lei que julga que tem direito, mas se calhar a interpretação da lei diz o contrário. Portanto, não é contra os trabalhadores, é a favor da legalidade, porque se de facto se constar, não é um recurso, aliás, até é um recurso que pode clarificar melhor a situação, até para beneficiar os próprios trabalhadores. Muito bem, já estamos na reta final deste especial Informação. Vereador João Tenreiro, este ciclo de entrevistas nesta semana começou precisamente com Bruno Graça, eleito da Coligação Democrática Unitária. Já aqui tem falado desta coligação, desta relação entre PS e CDU. Para não me perder, Bruno Graça, nesta segunda-feira, diz que tem faltado coerência na atuação do Executivo, nomeadamente na resposta à situação financeira que ele catalogou como difícil. Como é que entende estas palavras de alguém que faz parte da gestão deste município? Pois, eu por acaso ouvi a entrevista do vereador Bruno Graça. E quando ouvi a entrevista, quando o mesmo preferiu essas afirmações e declarações, que não foi só essa, foram mais, foi uma entrevista quase de crítica à gestão da Câmara. Eu pensei, o mesmo está-se a criticar ele próprio. Porque o mesmo faz parte. Quer dizer, a CDU não pode dizer que está numa coligação para umas coisas e não está para outras. Porque foi a CDU que viabilizou este Executivo, viabilizou muitas propostas deste Executivo que nós votámos contra e porque entendemos que são prejudiciais para o Conselho. Viabilizou este orçamento, votou a favor deste orçamento. Agora, mas depois vem dizer que está contra e criticar a gestão onde ele próprio intervém. Portanto, e isto eu fico a pensar, mas que coligação é esta? Eu garanto-lhe claramente, se eu fosse Presidente de Câmara e se um parceiro meu de coligação tivesse preferido essas declarações, comigo não trabalhava mais, porque não era parceiro de coligação. Claramente que não era. Porque bem que trabalhamos todos juntos e delineamos um plano para o Conselho de tomar aquilo que queremos, ou então fazemos, e combinem eles como combinaram, como quase que o engenheiro Bruno Graça disse na última reunião de Câmara, cada um tem os seus pelouros, há cá só um acordo de governação, não há nenhuma coligação. E ficamos... Primeiro era coligação, agora já é um acordo. Portanto, isto claramente o que me dá a entender é o seguinte: o que o vereador Bruno Graça quer, claramente, é dizer, quer-se demarcar da política desastrosa que já viu que o Partido Socialista está a fazer. Mas não se pode marcar, porque o mesmo está coligado com o PS. Portanto, há uma coligação PS-CDU e não nos podemos dizer que para uma coisa somos nós, somos a CDU, e para outras são eles. Não tem nada a ver com isso. Porque aí não se entende como é que se quer uma governação para o Conselho de Tomar. Acredita que esta coligação vai durar até final do mandato? Ouça, eu não compete a mim fazer futurologia, não sei se vai durar ou não. Houve uma má experiência na coligação anterior entre o PS e o PSD, uma coligação que eu, na qualidade de vice-presidente do PSD na altura, nós, na Comissão Política, denunciámos que não concordávamos com a mesma, como era gerida, como era feita. Agora aqui compete aos protagonistas avaliar a situação, se chega ao fim ou não. Era bom de facto que se entendessem todos e que se tendessem para que houvesse um plano estratégico para tomar e pudéssemos aproveitar os fundos comunitários do Portugal 2020, porque até agora plano estratégico não há. E sendo o plano estratégico Portugal 2020 direcionado para os privados e não tendo de tomar nenhum plano estratégico, nem nenhum Conselho Económico e Social já constituído, como por exemplo a Brandes tem,
Começamos a temer que esteja a perder o comboio para os concelhos vizinhos como Abrantes e Torres Novas. E isto aqui é importante. Agora, deixar estas tricas que há entre a coligação, uma trica por causa disto ou daquele outro, parece-me que é completamente desnecessário numa gestão que se quer responsável para um concelho como Tomar. Já aqui falou em prioridades, mas agora vamos aproveitar os últimos minutos e vou dar-lhe essa oportunidade para reforçar o que é que a população de Tomar precisa para 2015. Olha, o que é que a população de Tomar e o país, acima de tudo, a situação financeira de Portugal é grave, todos nós sabemos. Nós saímos há 3 anos, estávamos com o país à beira da bancarrota, tivemos uma intervenção externa, Portugal viveu a nível do protetorado, ainda vive, portanto, e de facto a situação económica e financeira do país é muito complicada. Agora, o que é que os tomarenses precisam? Precisam, acima de tudo, de ter uma política de verdade por parte do Executivo Camarário e não continuar com falsas promessas e falsas garantias de que vai resolver os problemas de uma forma A, B, C ou D, que se não é agora é em 2015, se não é em 2015 é em 2016, ou seja, precisa acima de tudo de coerência e credibilidade por parte do Executivo da Câmara, ou seja, aliás, por parte do PS-CDU, precisa disso. Para que não caiamos no ridículo em várias situações. Veja, eu posso lhe dar o exemplo. Olha, a promessa falhada da reabertura do mercado municipal no dia 25 de Abril. A ausência de investigação e de averiguações do incêndio da tenda do mercado. A tenda do mercado ardeu, mas até hoje não sabemos quem são os responsáveis. Nós já requeremos à Câmara para que se apurasse quem fosse, quem é que estava de serviço naquele dia, quem é que não estava, quem é que devia estar, se havia vigilantes destacados, porque ardeu. Qual é a justificação que dão? A polícia encerrou e selou, disse que não havia mais nada a fazer. Então, mas quando nos arde a nossa casa, nós não queremos saber quem é que foram os culpados. Não queremos averiguar porque é que aconteceu. Até de forma a evitar ocorrências futuras. Mas a acusação por parte do Presidente da Junta, Augusto Barros, e da Sra. Presidente da Câmara, que acusou os vendedores do mercado de serem pouco asseados e por causa deles é que houve um incêndio. Fazer acusações gratuitas destas. Então, também é isto que os tomarenses não precisam para 2015. Como também não precisam do recuo no projeto do mercado semanal. Portanto, havia um projeto para o mercado semanal que se tentou implementar e no dia que se implementou houve um recuo automático. Porquê? Por medo, por uma questão de medo. Também não é isto que os tomarenses querem para 2015. O final das Estátuas Vivas. Também não queremos final de outros eventos que possam ocorrer no ano 2015. As falsas acusações que são feitas, nomeadamente por actos financeiros. Também, obviamente, que os tomarenses também não querem isto. Olha, as freguesias. As freguesias, neste momento, têm uma redução de 750 mil euros. E têm um aumento. Não é isso que queremos. Temos um protocolo feito com as juntas de freguesia que encosta as mesmas à parede, como quem diz, ou assinam este protocolo e fazem os senhores a limpeza das valetas e todo o conjunto de trabalhos, então não recebem dinheiro da parte da Câmara. Ainda mais como agravante, que as mesmas, estamos em novembro, e ainda não receberam, portanto, parte da trânsito dos protocolos foram feitos. Também é isso que os tomarenses não querem para 2015. Portanto, há aqui, e podia-lhe dar um conjunto de outras circunstâncias que, de facto, os tomarenses podem não querer para 2015. Agora, o que é que nós queremos para 2015, como é lógico? Queremos que Tomar defina de uma vez por todas qual é o plano estratégico que quer para 2015, porque os fundos comunitários vão começar a aparecer. Portanto, é preciso definir com responsabilidade o plano estratégico que queremos. A Sra. Presidente muitas vezes fala do turismo. Vamos fazer um plano do turismo. Não é feito. Portanto, é preciso fazer um plano de desenvolvimento para Tomar. E não é, obviamente, fazer alterar o nome de zona industrial para... Portanto, chamava zona industrial, agora ajude-me o Parque Empresarial, exatamente, onde apenas mudou o nome. Portanto, não é isto que nós queremos. Portanto, lá está, não é esta política de maquilhagem e de propaganda que nós queremos, onde só foi alterado um projeto do Parque Empresarial que as empresas apenas podem estar um ano com um terreno adquirido à Câmara Municipal de Tomar e, se não construírem no prazo de um ano, é revertido automaticamente para a Câmara. Obviamente que atualmente, com a crise financeira que há, com a dificuldade de empréstimo dos bancos e com todas as dificuldades que existem, obviamente
que é muito complicado uma empresa num ano poder construir. Portanto, isto é matar por completo o parque empresarial. Portanto, é isto também que os tomarenses não devem querer para 2015. Muito bem, vereador João Tenreiro, muito obrigado pela sua presença. Certamente iremos falar noutra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. E assim finalizamos este especial de informação dedicado à análise do primeiro ano após as eleições autárquicas de 2013.